Bom, mas uma organela bem importante para a gente recordar a função são os peroxissomos. Peroxissomos estão presentes nas células com a função de desintoxicação, de destruir, desnativar, desmontar, né, as substâncias químicas que possam ser tóxicas para a célula. Então, a desintoxicação é bastante importante. Tem muita substância química que entra na célula, que pode ser tóxica, então deve ser destruída, mas tem substância química também que a própria célula produz como efeito colateral de algumas reações e que também são tóxicas, que devem ser destruídas. Então, a gente tem um desenho aqui, né, do peroxissoma para você visualizar o que ele é. É uma vesícula, basicamente, né? Então, é só uma membrana, imagina o formato de uma bolha, normalmente ele é meio redondinho. E lá dentro a gente tem enzimas digestivas. Não como as enzimas digestivas lá dos lisossomos, são enzimas digestivas específicas para destruir algumas substâncias que podem agredir a célula. Então, mesmo sem ação dos lisossomos, tem os peroxissomos para fazer a destruição dessas substâncias sempre que elas aparecem no interior da célula. A principal substância, pensando nos exercícios, é a água oxigenada, né? Que é justamente o que dá nome aos peroxissomos, o peróxido, né? Então, é o peróxido que vai ser destruído. Existe uma enzima específica para quebrar o H2O2, que é a água oxigenada, chamada catalase. Então, ela vai fazer essa quebra da substância. A água oxigenada ela é gerada naturalmente em algumas reações químicas dentro das células, é normal isso acontecer, mas ela é prejudicial porque ela acaba danificando algumas estruturas químicas da célula, alguns funcionamentos, impedindo algumas reações químicas, então ela deve desaparecer, ela deve ser destruída. Então, a catalase, essa substância, ela acaba sendo misturada com as enzimas digestivas, acaba encontrando a catalase e a catalase quebra a ligação entre esses hidrogênios e o oxigênio, formando moléculas de água, em vez de H2O2, H2O, e ainda algumas moléculas de oxigênio são formadas nesse processo, né? Então, esse oxigênio, O2, é gás, né? Então, você tem gás sendo liberado nesse momento. A gente usa bastante água oxigenada em ferimentos, né? Você foi lá, ralou o joelho, caiu, normal, sempre acontece, aí joga uma água oxigenada em cima. Por que que é legal jogar água oxigenada? Se você já fez isso em você, você sabe que quando você coloca água oxigenada no seu ferimento, chega a borbulhar, né? Parece que dá uma fervida ali no seu machucado. É porque a água oxigenada está entrando em contato justamente com as enzimas digestivas dos peroxissomos dessas células ali que foram lesionadas do seu ferimento. E aí a catalase já reage com a água oxigenada, liberando água e liberando oxigênio. O oxigênio é muitas vezes tóxico para determinadas bactérias, né? Tem bactérias que não sobrevivem na presença de oxigênio. Por isso que a água oxigenada é bem interessante, servindo como bactericida para algumas espécies de bactérias que podem ser agressivas para a gente. Então, a gente usa bastante em ferimento. As bolhas, o borbulhamento é justamente por causa da formação do oxigênio e é isso que teria a ação de matar determinadas bactérias que vão aí prejudicar a cicatrização, podem até gerar uma infecção indo para outras partes, né, do organismo. Células vegetais também têm peroxissomos, mas nelas a gente chama de glioxissomos. Os glioxissomos podem sim inativar substâncias químicas tóxicas, mas eles normalmente têm uma função um pouquinho diferente nas células vegetais. Eles conseguem fazer a conversão de outras moléculas orgânicas, como lipídios, em carboidratos, para que a célula consiga usar esses carboidratos para o seu crescimento, né, para geração de energia, e aí a planta consiga crescer. Então, eventualmente, isso é necessário dentro das células vegetais, dependendo da quantidade de fotossíntese que a célula faz, da etapa de vida que essa planta está, para o seu crescimento acontecer. Então, às vezes, essa conversão acontece. Quando a gente pensa aqui nos peroxissomos, claro que não é só a água oxigenada que vai ser destruída, né? Então, qualquer substância tóxica que acabe parando dentro das nossas células deve ser, então, destruída e o peroxissomo tem essa função principal. A gente encontra grande quantidade de peroxissomos, maior quantidade do que em outras células naturais do corpo, nos rins e no fígado. Nos rins e no fígado você tem uma grande quantidade de peroxissomos, principalmente no fígado, tem bastante peroxissomo. Então, como a função do peroxissomo é essa desintoxicação, essa liberação
destruição, na verdade, de substâncias tóxicas, o fígado acaba tendo uma dessas funções também como sua principal. O fígado tem essa função de destruir qualquer substância que seja agressiva. Então, quando a gente consome, por exemplo, álcool, né, o etanol é uma substância tóxica para a célula, atrapalha o funcionamento da célula. Então, assim que ele entra nas células, ele tem que ser destruído. Então, existem enzimas digestivas nos peroxissomos para quebrar essas moléculas de álcool, tirar essa capacidade de toxicidade. Substâncias que vêm através de medicamentos, né, às vezes de drogas lícitas ou ilícitas, também têm a função do fígado exercida na sua destruição. Por isso que às vezes utilizar medicamento por muito tempo, consumir álcool por muito tempo, você acaba sobrecarregando o fígado, né? Porque acaba sendo dele a função principal de destruir essas substâncias. Então, dentro das células, algumas vezes você tem a produção dessas substâncias tóxicas, mas muitas vezes a gente coloca para dentro do nosso organismo através de alimento, através de bebidas, através de remédios e outras substâncias que possam agredir o nosso corpo. Então, o nosso corpo já se protege destruindo essas substâncias. É a função dos peroxissomos. O retículo endoplasmático liso também consegue inativar algumas substâncias tóxicas, mas é função dos peroxissomos essa capacidade principal de desintoxicação, de degradação de substâncias que são inadequadas, que são tóxicas para o funcionamento celular. Tudo bem? Então, o peroxissomo de vez em quando aparece, cuidado para não confundir ele com os lisossomos. Lembra que também retículo endoplasmático liso tem essa capacidade de inativar algumas substâncias tóxicas, mas os peroxissomos são os principais com relação a essa função. Nas próximas aulas a gente fala de mais algumas estruturas químicas na célula, de mais algumas organelas, avançando na biologia celular.